Saudações de paz e graça. Você está no perfil do Paulo Serpão Sebastião e aqui você aprende que não precisa de mais motivação, mas de alinhamento correto com base aos princípios e a palavra de Deus. Hoje daremos seguimento à nossa aula e falaremos sobre as heranças dos filhos de Deus. Hoje vamos fazer uma introdução para nós percebermos de facto o que são essas heranças, o que de facto nós recebemos em Cristo Jesus. Até aqui então nós já falamos de muitas coisas e eu queria assim também aproveitar e agradecer a todos aqueles que têm assistido às nossas aulas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e espero que essas aulas estejam aumentando a tua compreensão de maneira que você compreenda qual é a tua identidade em Cristo Jesus e que possas desfrutar do destino que Deus preparou na sua infinita bondade para que você pudesse viver. Portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a herança, as heranças que nós temos como filhos de Deus. E para nós começarmos a entender a respeito do que eu quero falar, eu convido já você a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações e clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filhos, e sendo filhos, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Deixa-te fazer perceber. Esse texto está a dizer o seguinte: esse texto faz uma grande separação ou diferenciação que existe entre escravos e filhos, servos e filhos. Nós precisamos perceber que a um dado tempo nós éramos filhos, nós éramos escravos, nós éramos servos de Deus. Assim como muitos homens que nós admiramos hoje, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, muitos e vários homens que foram usados por Deus e nós deles aprendemos coisas extraordinárias sobre como deve ser o nosso caminhar aqui na terra, de maneira que agrade a Deus. Foram servos de Deus, foram escravos, porque não tinham ligação com Deus de filiação. Aqui o texto no versículo 1 fala de algo muito interessante. Diz que uma criança, por mais que seja herdeiro, quando ainda não chegou na idade suficiente para usufruir, para desfrutar dos direitos, parece um escravo, parece um servo. E ele diz que nós antigamente parecíamos a servos, parecíamos aos outros homens que a Bíblia fala. Éramos homens que tinham herança, mas não poderiam experimentar dessa herança, porque ainda não era o tempo de experimentar essa herança. Então o texto vem dizer aqui que quando chega Cristo, quando chega a plenitude dos tempos, Cristo, nascido também de mulheres, nos resgata da lei onde nós éramos subjugados. Ele traz aqui um paralelismo muito interessante. Apóstolo Paulo fala da lei e da graça, fala dos escravos ou dos servos, que são aqueles todos que foram subjugados à lei, e fala da graça como sendo todos aqueles que foram subjugados ou que são subjugados pela graça, subjugados pela filiação, são vistos como filhos de Deus. E nós não estamos na condição daqueles que são servos, mas estamos na condição daqueles que são filhos. E quando nós continuamos a fazer a leitura, ele diz no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Isso é bonito, quer saber? Porque vocês agora são filhos, de Deus. Deus enviou o seu Filho, veja, enviou o seu Filho para habitar em vossos corações e ele clama, Abba, Pai. Isso é interessante, mas para você perceber o quão extraordinário isso é, temos que voltar no versículo acima. No versículo 5 diz assim, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Eu quero parar um pouco aqui para você perceber. Adoção de filhos. Adoção, adoption, é um dos termos, é um dos temas muito abordado quando se fala da lei ou da jurisdição romana. Existe herança na tradição judaica e existe herança na tradição romana.
Portanto, na judaica e na romana, ela é vista de forma diferente. Na tradução judaica, o herdeiro é todo filho legítimo de um pai que está ligado ao mesmo por laços sanguíneos. E geralmente nessas heranças, a maior parte da herança era dada ao filho primogênito e o que restava era dado aos outros filhos e uma pequena porção era dada às filhas. É por isso que as filhas muitas das vezes não eram tidas nem contadas. Já na tradição romana é completamente diferente. A herança era dada não somente para os filhos que nasceram consanguineamente, mas também filhos que poderiam ser adotados. Já que chegamos nesse ponto, precisamos entender a adoção segundo os judeus e segundo os romanos. E isso é muito interessante. Veja lá, na tradição romana, uma pessoa que era adotada, um termo que eles chamavam de adoption ou adoption, termo não consigo falar de forma perfeita, adoção, era um termo jurídico onde quando a pessoa ou quando um dado senhor adotava alguém como seu filho, juridicamente esse filho parava de ser filho de uma outra pessoa que ele pertencia e tornava-se completamente filho da pessoa que agora o adota ou aceita. Ou seja, se essa pessoa tinha dívidas, tinha problemas, tinha seja lá o que for, tudo isso é anulado, porque basicamente essa pessoa adotada torna-se uma nova pessoa pertencendo a uma nova família. E veja, segundo o programa Jurisdição Romana, essa pessoa adotada tinha um valor tão grande, tão intenso, e na verdade tinha mais vantagens do que o filho consanguíneo. Ou seja, filho consanguíneo, o pai poderia escrever uma carta dizendo que esse já não é mais o meu filho. E a partir daquele momento, o filho consanguíneo poderia não mais beneficiar das heranças do pai. Já do filho adotado, isso não existe. Ou seja, quando um filho é adotado, ele é anulado como filho do anterior pai que ele pertencia e torna-se um novo filho daquele a quem o adota. E isso é perene, isso não se perde, isso não se desfaz. Mas já no filho sanguíneo é diferente. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre a adoção, ele está falando exatamente isso. Está falando que nós nos tornamos filhos de Deus numa dimensão em que nós já não podemos mais parar de ser filhos de Deus, independentemente do que venha acontecer. Não há possibilidade de nós não sermos mais filhos de Deus. Não há possibilidade de que esse decreto se desfaça e que nós que fomos adotados como filhos de Deus paremos de sermos vistos como filhos de Deus. E isso é muito interessante, porque quando nós vemos a tradição hebraica ou judaica e muitas outras também, um filho legítimo, um filho consanguíneo tem mais valor do que o filho adotivo. Mas quando nós olhamos para a jurisdição romana, na época em que o apóstolo Paulo escreve, um filho adotado tinha mais valor do que o próprio filho consanguíneo, porque existia a possibilidade do próprio filho consanguíneo parar de ser filho, mas não existia nenhuma possibilidade do filho adotado. E é exatamente sobre esse tipo de adoção que Cristo nos conecta, a adoção do qual nós não podemos perder por absolutamente nada. Nada do que você venha fazer, nada do que você venha falar e nada do que o próprio Deus venha falar nos impedirá de sermos filhos de Deus. E é interessante aqui ressaltar que Deus é responsável. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã troca de opinião. E se Ele nos adota em Cristo como seus filhos, é porque jamais deixaremos de ser seus filhos. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz assim: para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção dos filhos. Então nós entramos na adoção dos filhos. E veja, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações e ele clama, Abba, Pai. E eu amo isso, irmãos. Eu amo isso. Por quê? Porque nós não somos filhos de Deus na dimensão apenas de sangue. Pois embora que nós nos tornamos filhos de Deus pelo sangue que foi derramado na cruz de Carvalho, mas a nossa dimensão de filiação, de filiação a Deus não é na mesma proporção que os homens. Não é pelo sangue que Cristo derramou que nós nos tornamos filhos. É pelo Espírito que em nós foi posto e que clama ou declara Abba, Pai. Então, o mesmo Espírito, não é o mesmo sangue, não. O mesmo Espírito que faz com que Jesus seja Filho de Deus está em nossos corações dizendo, declarando Abba, Pai. Ou seja, segundo esse texto nós conseguimos perceber que nós somos tão e tanto filhos de Deus
como Jesus é filho de Deus. Ou seja, Jesus nos coloca na mesma espécie, na mesma tipologia, na mesma dimensão de filiação divina em que ele também está. E veja o que o texto continua dizendo. Portanto, tu não és mais escravo, mas sim filho. E sendo filho, és igualmente. Veja, você já não é mais escravo. Nós não somos escravos, amados. É interessante que nós percebamos isso. Porque um escravo, ele trabalha com a mentalidade de que um escravo trabalha com a mentalidade de que é obrigado a fazer aquilo. Um escravo, ele trabalha sabendo que se não fizer bem vai ser batido e vai sofrer sanções. Só que nós não somos escravos, nós somos filhos. Ou seja, o escravo faz para ser aplaudido. Nós não fazemos para ser aplaudidos. Vou-te dar um exemplo. Nós não evangelizamos para sermos filhos, nós somos filhos, por isso evangelizamos. Um exemplo muito claro: eu, por saber que vivo na casa dos meus pais, eu, por saber que vivia na casa dos meus pais, eu arrumava a casa. Então o trabalho de casa não é uma obrigação, é um dever, é um direito natural, porque eu pertenço àquela casa. Irmãos, é preciso nós percebermos isso. Nós não somos escravos de Deus, nós somos agora filhos de Deus. Um escravo, ele vive longe, ele está longe do seu Senhor. Só que Deus não é apenas nosso Senhor, e mais, Deus não quer ser visto como nosso Senhor, Ele quer ser visto como nosso Pai. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. Um escravo tem medo do seu Senhor, mas um filho tem amor pelo seu Pai. Um escravo, quando erra, teme a sanção do seu Senhor, mas um filho, quando erra, sabe que o seu pai vai lhe repreender e repreender com amor. Um escravo fica atemorizado, ele se preocupa muito com seu desempenho, com sua performance, mas um filho não se preocupa com seu desempenho, sua performance, se preocupa com o amor do pai. Então é necessário que nós percebamos isso. Nós não somos mais escravos. Deus nos tirou da dimensão de escravos e nos colocou na dimensão de filhos. Em outros termos, nós não somos como Moisés, não somos como Elias, não somos como Eliseus. Todos esses homens foram escravos de Deus, foram servos de Deus, e nós somos filhos de Deus na mesma dimensão ou proporção que Cristo Jesus. E é por isso que quando Jesus começa a ensinar os discípulos a orar e falando diante dos homens que Ele e o Pai são um, que Ele é filho de Deus, alguns homens começaram a entrar em escândalo, porque nem Eliseu, nem Elias, nem Moisés, nenhum desses homens tinha capacidade para dizer ser filho de Deus. Eram enviados por Deus, eles iam a serviço de Deus, eles traziam mensagens de Deus. Só que nós somos completamente diferentes. Nós não somos apenas enviados por Deus como servos, não. Nós estamos na terra como filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Diferente deles, eles eram enviados, servos que foram enviados para cumprir uma missão. Nós somos filhos que fomos colocados aqui para cumprir uma missão, mas numa proporção diferente. Eles são servos e nós somos filhos. Versículo 7 diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Estás a ver? Sendo filho, és igualmente. Uau! Sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. My God! Está dizendo assim: agora você já não é mais escravo, e agora és filho. E porque você é filho, você é herdeiro. Porque você é filho de Deus, agora você é herdeiro de Deus. Ouve, o servo muitas das vezes trabalha para que o pai, ou melhor, o servo muitas das vezes trabalha para que o Senhor lhe dê alguma coisa com base ao seu trabalho. Só que o filho é diferente. O filho é muito diferente do servo. O servo conquista com o seu trabalho. E é por isso que a lei obrigava que os homens trabalhassem, fizessem, se esforçassem. Só que a graça é diferente. Os filhos que nascem da graça são diferentes. Eles não recebem com base ao que fazem. Eles recebem com base ao que o pai fez. Isso é maravilhoso. É exatamente isso. Ouça, os filhos beneficiam do esforço do pai. E nós na graça não beneficiamos do nosso esforço, mas beneficiamos da obra redentora que o pai operou por meio do filho em Cristo Jesus. Ou seja, eu usufruo do meu pai. E quando nós somos crianças, nós usufruímos do que o pai tem, sem que necessariamente nós trabalhemos com o pai. Então isso quer dizer exatamente: vocês não são servos, vocês agora são filhos. E vocês gastam, vocês podem usufruir daquilo que o pai fez por vocês, e não daquilo que vocês conquistam pela vossa performance. Já não é mais por obras, não é por força nem por violência, agora é pelo Espírito que está em vós e que clama Abba Pai. Então diz: portanto, tu não és mais escravo, mas sim filho. E sendo filho, és igualmente pleno
herdeiro por decreto de Deus. Ouça, és igualmente, tal como Jesus, pleno herdeiro por decreto de Deus. Agora, você vai perceber o seguinte, que Deus queria que nós fôssemos herdeiros dele. E como é que nós poderíamos nos tornar seus herdeiros? Para nos tornarmos herdeiros de Deus, deveríamos nos tornar seus filhos. E o que ele faz? Ele pega seu filho, entrega por nós. E Cristo, que era filho unigênito, torna-se primogênito. E dele nascemos todos nós pela fé. E automaticamente tornamos o quê? Plenamente herdeiros de Deus pelo seu decreto. Ou seja, Deus decretou, Deus sentenciou, Deus assinou: vocês são meus filhos, já não mais escravos. E porque são meus filhos, tornaram-se herdeiros daquilo que eu tenho, herdeiros daquilo que eu sou. Uau! E isso é interessante, amados. Eu sou, você, nós somos, se estamos em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, temos heranças de Deus, somos herdeiros de Deus, e isso é maravilhoso. Mas agora a pergunta que você vai fazer é: o que é que nós herdamos afinal de contas? Amado, deixa eu te dizer uma coisa: a salvação não é uma herança, vamos assim dizer. A salvação é a porta do qual nos beneficiamos das heranças que nós temos em Cristo Jesus. E é por isso que você vai perceber que salvação não é o fim da tua vida. Somos salvos de. Salvar é separar-nos, é nos tornar ilesos, é nos tirar de um lugar e nos colocar num outro lugar. Se a salvação fosse o fim de tudo, nós seríamos salvos, morreríamos diretamente, estaríamos nos céus. E se nós não morremos e estamos aqui na terra, é porque existe alguma coisa. E isso que nos faz nos manter aqui é exatamente o que nós chamamos de propósito. Existe um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida. E é por isso que Ele desenhou uma identidade em Cristo Jesus, do qual você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, para você chegar num dado lugar a que eu chamo de destino. E é por isso que eu vou falar muito contigo sobre isso: identidade, propósito e destino. Então você vai perceber que a salvação é a porta de entrada para você viver o extraordinário de Deus. E é por isso que quando você salvou, não acabou tudo. Pelo contrário, tudo começou. Tudo começou. Porque a salvação te permite ser legível para desfrutar das heranças de Deus. E essas heranças são suficientes em Cristo Jesus para você cumprir com o propósito da tua existência aqui na terra. Agora a pergunta que poderemos fazer: tá bem, nós somos herdeiros de Deus. E agora, somos herdeiros de Deus como? Por quê? Por que somos herdeiros de Deus? E o que nós ganhamos de Deus por sermos seus herdeiros? E eu vou te mostrar isso com base à palavra do Senhor. Salmos 2, capítulo 7. É um salmo messiânico, fala de Jesus, de ver. Ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Irmão, isso é... Ai, meu Deus. Eu estou a falar que, segundo a Bíblia, nós somos herdeiros de Deus. Porque Deus agora é nosso Pai, o Criador dos céus e da terra é nosso Pai. Ele nos torna quê? Seus herdeiros. E nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E agora a pergunta que se faz é: o que Deus tem que nós nos tornamos herdeiros? O que Cristo tem que nós nos tornamos herdeiros? E aqui está a resposta: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o Pai a falar ao Filho, a Jesus. E atenção, que estamos a falar de Jesus, não Jesus Deus, não Jesus como sendo Deus na segunda pessoa da Trindade. Estamos a falar de Jesus como sendo servo. Jesus como sendo servo, sendo Ele como Deus, esvaziou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser como Deus, certo? Então, esse mesmo servo, Deus o declara como seu filho, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus está a falar a Jesus: você é meu filho, hoje eu te gerei. E diz o quê? Pede e eu te darei as nações como herança. Quer dizer que Deus está a dizer aqui a Jesus que as nações são sua herança. Deus está a oferecer as nações a Jesus como sua herança. Os confins da terra como tua propriedade. Ou seja, Deus está a dizer a Jesus: as nações, de todas as nações eu te ofereço. E todos os confins da terra é tua propriedade. E vê, se Deus dá isso ao filho,
E isso pertence ao Pai. E nós nos tornamos herdeiros de Deus, ou seja, a herança, o que Pai tem, pertence a nós, e o que Pai dá ao Filho, primogênito Jesus, pertence a nós. Quer dizer que Deus não está a entregar apenas para Jesus as nações e os confins da terra, mas está a entregar também para nós. Uau, 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 uau. E isso é interessante, amados, porque quando nós demos Mateus capítulo 28, e deixa eu fazer esse paralelismo aqui. Mateus capítulo 28, meu Deus, Jesus recebeu as nações do Pai. O Pai lhe ofereceu todas as nações. Pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Está a ver? Deus está a dizer que o mundo todo está a te oferecer, todas as nações estão a te oferecer. E todos os confins como tua herança. Agora, veja outra coisa bonita em Mateus capítulo 28. Meu Deus, diz assim. Mateus 28 e versículo 18 diz assim: Então Jesus, aproximando-se, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada sobre o céu e na terra. Agora está dizendo, eu não tenho apenas, todas as nações me foram dadas, né? Mas agora aqui no versículo 18 de Mateus capítulo 28 diz assim: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Exócia. Ou seja, Deus está dando legalidade para Jesus. E isso é maravilhoso, meu Jesus amado. Essa autoridade que Deus dá a Jesus também nos foi dado. Essa autoridade também nos foi dada. E eu vou te provar isso. Mas vê, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o confins da terra. No princípio, Salmos capítulo 2, está a dizer: Pede-me, darei as nações por herança e os confins da terra como propriedade. Aqui Jesus está a dizer: toda a autoridade me foi dada sobre vocês, sobre a terra. Agora vão, pregue o evangelho em todos os lugares, vê, até os confins da terra. Estás a ver? A mesma Deus deu a Jesus todos os povos. Ele está dizendo que tem toda a autoridade sobre todos os povos. Agora vão, preguem em todos os lugares. Você vai perceber isso? É que o que Jesus recebe como herança, ele está a partilhar conosco em Mateus capítulo 28. E quando você lê Mateus capítulo 18, vamos ler, mas eu quero te fazer compreender isso. Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus amado. Mateus capítulo 18, versículo 18 nos ensina algo maravilhoso. É que nós nos tornamos autoridade. Jesus diz que todo o poder me foi dado sobre os céus e a terra. Toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. A palavra usada aí para autoridade é exócia. E nós recebemos essa autoridade porque nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A autoridade que o Pai confere ao Filho, confere também a nós. E é que eu queria falar de nós, não como filho de Deus apenas, mas queria falar como filhos de Deus numa unidade pluralizada, até vamos chamar de igreja. Vê? Mateus capítulo 18 diz assim: com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra, o que você vai ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Uma vez vos asseguro que se dois entre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Portanto, onde se reunirem dois ou mais em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Sabe o que Jesus está a dizer? Ele dizer assim: o que aqui na terra a igreja ligar, vou ligar nos céus. O que nos céus vocês desligarem, vou desligar na terra. Se vocês ligam na terra, eu ligo nos céus. Se vocês desligam nos céus, eu desligo na terra. Isso é que? Isso é poder que nós recebemos por nos conectarmos a Cristo Jesus. Pede-me, te darei as nações. Isso é apenas porção dos filhos de Deus. Isso é mostrando, eu estou te mostrando segundo a palavra de Deus, porque e como nós somos herdeiros de Deus. Eu amo a palavra de Deus. No versículo 18 diz assim: ninguém vos iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo aos padrões deste novo tempo, deste nosso tempo, então é melhor tornar-se sensato para alcançar a sabedoria. Portanto, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios nas suas próprias artimanhas deles. E mais, veja isso, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são lucubrações vãs. Agora ouça isso, ouça só.
Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo, alguma coisa não, porque tudo vos pertence, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, estás a perceber? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, seja a vida, seja a morte. Uau! Uau, uau, uau. Seja a morte, assim como o presente, o futuro, tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Amado, você entende? Tudo vos pertence. Não se orgulhem por essas coisas vãs. Tudo vos pertence. A vida, a morte vos pertence. Isso é interessante porque, vê, há um tempo, a morte era vista como um grande problema, o fim de todas as coisas. Só que em Cristo Jesus, a morte é a porta que nos leva a vivermos a eternidade. A morte é a porta que nos é aberta para nós usufruirmos e vivermos as benevolências, os beneplácitos da vontade de Deus. E é por isso que o apóstolo volta a dizer: vocês não sigam a vaidade desse mundo, a sabedoria desse mundo é tolice. E mais, nenhum homem deve se orgulhar dos homens. Não se orgulhe pelos homens, não, porque meu pai é presidente, porque meu pai. Não faz isso, porque tudo vos pertence. Aqui está a dizer, não é que tudo vos pertencerá, não. Tudo vos pertence. Por que nos pertence? Porque, veja, vos pertence por quê? Porque tudo que existe é vosso, tudo que existe é nosso. Como assim? Veja. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E veja, é assim, tudo pertence a Deus e tudo que pertence a Deus, Deus deu ao seu Filho e nós estamos no Filho. Se algo pertence ao Filho, logo pertence-nos a nós também, porque nós estamos conexos, nós estamos unidos, nós somos um com o Filho. E é por causa disso também que nós somos um com o Pai, porque deixa eu te dizer assim... Uau, meu Deus, obrigado. Nós não somos diferentes com Cristo, nós estamos unidos com Cristo. É por isso que Jesus fala em João capítulo 15 da videira e dos ramos. Estás a ver? Se você ver um fruto bonito, você não vai falar que o fruto é do ramo, você vai falar que o fruto é do quê? Da árvore. Não é isso? Então nós somos os ramos que estamos em Cristo. Então você consegue perceber isso? Isso significa que o que pertence à árvore pertence ao ramo, porque o ramo está conexo, porque o ramo está ligado ao quê? O ramo está ligado ao quê? À árvore. Então tudo nos pertence. Agora, deixa que abrir parênteses para te explicar algo. Tá só conseguir perceber o que significa isso? Significa que tudo te pertence. E se tudo te pertence, você não deve ter mentalidade de escassez, mas mentalidade de abundância. O que significa isso? Muita gente pensa assim. Muita gente tem um pensamento muito fraco, frágil e não bíblico a respeito dele. De que minha vida vai dar mal, minha vida só vai mal, eu nunca terei sucesso, eu só terei sucessos, eu nasci para nada, vou morrer por nada, que vão me matar de qualquer forma, poderá acontecer coisas apenas má para si. Só conseguem visualizar, esperar, desejar coisas más. E mais, existe aquele número ou grupo de pessoas que sentem que não têm absolutamente nada, vivem como se fossem coitadas, coitadinhas. Mas deixa eu te dizer algo, acho que você não percebeu. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você não deve viver buscando migalhas. A Bíblia diz que todas as coisas te pertencem, porque pertence a Cristo, e porque Cristo pertence ao Pai, e porque tudo pertence ao Pai. Estás a conseguir perceber isso? Você é plenamente herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Você é plenamente herdeiro pelo decreto de Deus. Não é segundo o meu decreto, segundo o decreto de Deus. Você é herdeiro de Deus.
Agora, o facto de você ser herdeiro não significa que você vai usufruir das heranças. Você vai usufruindo a herança na medida em que você vai conhecendo as suas heranças e na medida em que você vai beneficiando dessas mesmas heranças. Então o problema não é se tens ou não heranças, é se você conhece as tuas heranças e se você está a beneficiar dessas heranças. O problema já não é mais Deus, o problema já não está com Deus, o problema agora está contigo, comigo ou conosco. E eu quero que você perceba bem, isso não é opinião do irmão Paulo. Isso não é pensamento do irmão Paulo. Estamos apenas nos aprofundando nas sagradas escrituras. Leia, releia, estude. Veja, somente Bíblia e nada mais do que isso. É necessário que você pare um pouco aqui. Amado, vou voltar a dizer. E escreva várias vezes no comentário. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeira de Deus. E deixa eu parar aqui também um pouco para refletir contigo. Simplesmente, eu já consegui perceber que muitos assistem os vídeos, mas ainda não se subscreveram ao canal. Se você é uma dessas pessoas, te peço, subscreva até o canal. Coloque o sininho, partilhe esse vídeo. Está ser uma bênção para ti, poderá ser uma bênção para mais pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Só que é interessante, amados, que nós não temos mais falta de nada. Em Cristo Jesus, nós já fomos plenamente preenchidos. Deus, em Cristo Jesus, nos preencheu completamente. Já não temos nenhuma falta. O nosso grande problema está na falta de entendimento. Tá? E é por isso que um cristão que tenta viver a vida cristã sem a Bíblia vai fracassar muito. Vai falhar muito, porque o cristão precisa ler diariamente a palavra do Senhor para entender quais são as suas heranças e beneficiar-se dessas heranças. A diferença que nós temos, sabe, essencialmente entre nós e Jesus, fora muitas outras que podemos aqui destacar, uma delas é que Jesus conhecia o que nós não conhecemos e nós poderemos acessar o que Jesus fez, assim como o apóstolo Paulo viveu o extraordinário que Jesus conhecia e mais. Muitos outros homens viveram extraordinário, sabe por quê? Porque eles conheceram o que nós não conhecemos. E não é porque Deus se revelou a eles de forma particular ou de forma diferente, não. É que eles leram a palavra, eles entenderam a palavra, eles mergulharam na palavra e mais, mergulharam no Espírito de Cristo que neles estava, que eles faziam compreender a palavra de Deus.